Você sabia que existem lugares na Terra que são tão diferentes, tão fora da realidade, que parecem ter sido criados em outro planeta? Lugares onde o chão brilha como um espelho, onde pedras se equilibram de forma impossível e onde a própria natureza desafia tudo o que a gente entende como normal. Hoje você vai viajar comigo por 16 lugares inacreditáveis que existem aqui mesmo, no nosso planeta, mas que parecem saídos diretamente de um filme de ficção científica. E o mais curioso, muitos deles você provavelmente nunca ouviu falar. Nada de pirâmides do Egito, Triângulo das Bermudas ou linhas de Nazca. Hoje o papo é outro. Hoje a gente vai visitar os cantos mais estranhos, misteriosos e fascinantes da Terra. E eu prometo, no final você vai duvidar que tudo isso é real. Então, preparado para essa viagem? Aperta o cinto, respira fundo e vem comigo, porque o primeiro destino parece Marte, mas fica bem aqui, no nosso planeta. 1. O Vale da Lua, Wadi Rum, Jordânia. Imagina caminhar por um deserto tão vermelho e silencioso que parece que você saiu da Terra e pousou em Marte. Esse é o Wadi Rum, conhecido como o Vale da Lua, lá na Jordânia. As paisagens desse lugar são tão surreais que vários filmes sobre o planeta Marte foram gravados ali, incluindo Perdido em Marte e Planeta Vermelho. As rochas têm tons que variam entre o laranja e o dourado. E à noite o céu é tão limpo que parece que você está flutuando no espaço. O mais impressionante é que esse lugar não foi criado pelo homem. O vento e a areia esculpiram essas formações ao longo de milhares de anos, criando cânions, arcos e paredões gigantescos que parecem cenários de outro mundo. Se você olhar uma foto de Wadi Rum e outra de Marte, é quase impossível saber qual é qual. 2. As montanhas coloridas de Zhangjiadanxia, China. Agora a gente vai para um lugar que parece uma pintura viva. Imagine um conjunto de montanhas com listas vermelhas, verdes, amarelas, azuis e até roxas, como se alguém tivesse passado pinceladas de arco-íris nelas. Essas são as montanhas coloridas de Zhangjiadanxia, na China. E acredite se quiser, essas cores são totalmente naturais. Elas foram formadas por camadas de minerais e arenito que se acumularam por mais de 24 milhões de anos e depois foram moldadas pelo vento e pela chuva. O resultado é um dos lugares mais surreais e fotogênicos do planeta. É como se o Photoshop tivesse sido inventado pela própria natureza. Aliás, olhando para essas montanhas, dá até para duvidar de que isso realmente existe na Terra, né? 3. A Mão do Deserto, Chile. Agora segura essa. No meio do deserto mais seco do mundo, o Atacama, existe uma mão gigante saindo da areia. Sim, uma mão humana, com cerca de 11 metros de altura, apontando para o céu. Ela foi criada pelo escultor chileno Mário Irarrázaval em 1992 e é chamada de La Mano del Desierto, a Mão do Deserto. Muitos dizem que ela representa a solidão e a fragilidade humana diante da imensidão do deserto. Mas também é um dos pontos turísticos mais bizarros e simbólicos do Chile. É impossível passar por ali e não sentir uma mistura de espanto e admiração. Parece que um gigante de pedra está tentando sair da terra, ou talvez pedir socorro. 4. A Ponte Dourada, Vietnã. Se você acha que já viu tudo, segura essa. No Vietnã, existe uma ponte segurada por duas mãos gigantes. É a Golden Bridge, ou Ponte Dourada, localizada nas montanhas Bana Hills. A ponte tem 150 metros de comprimento e parece estar sendo sustentada por mãos de pedra de um deus antigo. A ideia dos arquitetos era justamente criar essa sensação de que a natureza está abraçando a humanidade. De lá de cima, a vista é simplesmente de tirar o fôlego. É como caminhar no céu, literalmente sendo carregado por um gigante adormecido. 5. Pamukkale, Turquia. Agora a gente vai para um lugar que parece feito de gelo, mas é quente. Sim, quente. Esse é Pamukkale, na Turquia, e o nome significa literalmente castelo de algodão. São piscinas naturais de água termal, dispostas em terraços brancos de calcário, que parecem escadas de nuvens. A cor turquesa da água é hipnotizante, e quando o sol reflete ali, parece que o chão brilha. Mas o mais interessante é que esse fenômeno é 100% natural, resultado da combinação entre o calcário e as fontes termais que brotam ali há séculos. É o tipo de lugar que te faz esquecer completamente que está na Terra. Sério, parece uma paisagem de outro planeta. 6. O Lago Natron, Tanzânia. Agora se prepara, porque esse próximo lugar é tão bonito quanto mortal. Acredite, existe um lago na África que transforma em pedra qualquer animal que cai dentro dele. Parece mito, mas é verdade. Esse é o Lago Natron, localizado na Tanzânia, uma região tão quente e tão rica em sais minerais que o ambiente é praticamente inóspito. As águas dele chegam a temperaturas acima de 60 graus e são tão alcalinas que mumificam instantaneamente os animais que entram ali. O resultado é uma paisagem assustadora. Corpos petrificados de pássaros e morcegos nas margens, parecendo esculturas naturais. Mas por mais bizarro que pareça, o lago também é um santuário. É lá que milhares de flamingos se reúnem para se reproduzir. A natureza, mais uma vez, mostra que beleza e perigo podem andar lado a lado. 7. O Vale de Hessdalen, Noruega. Agora a gente vai viajar para um lugar onde a ciência ainda não conseguiu explicar tudo. Um vale misterioso, escondido entre as montanhas da Noruega, onde luzes aparecem no céu todas as noites. Há décadas. Esse é o Vale de Hessdalen, famoso pelas luzes de Hessdalen, um fenômeno em que esferas brilhantes, geralmente amarelas ou brancas, surgem do nada e flutuam sobre o vale. Já tentaram explicar de tudo: plasma, gases,
eletricidade estática. Mas até hoje, ninguém sabe ao certo o que causa essas luzes. E o mais curioso é que elas não aparecem em qualquer lugar. Só ali. Quem visita o vale descreve a experiência como algo hipnótico e até espiritual. É aquele tipo de mistério que faz você pensar que talvez a Terra ainda esconda segredos que a ciência não conseguiu alcançar. Oitava, Caverna de Gelo Vatnajökull, Islândia. Se você acha que o gelo é sempre igual, é porque nunca viu isso aqui. Na Islândia, existe uma caverna feita inteiramente de gelo cristalino, tão transparente que parece feita de vidro azul. Essa é a Caverna de Gelo Vatnajökull. E ela muda de forma todos os anos, literalmente. Durante o inverno, o gelo se comprime, criando túneis, abóbadas e salões de um azul quase mágico. Quando a luz do sol entra, parece que o teto está brilhando por dentro. É impossível olhar para esse lugar e não se sentir pequeno diante da natureza. É como estar dentro de um cristal vivo, no coração congelado da Terra. Nona, Caverna dos Cristais, México. Agora, se você achou a caverna da Islândia impressionante, espera até conhecer a Caverna dos Cristais no México. Esse lugar parece um cenário de ficção científica. Uma caverna subterrânea repleta de cristais gigantescos, com até 30 metros de comprimento e 12 toneladas cada. Eles são formados de selenita, um tipo de cristal translúcido que cresce com o calor e a umidade. Mas aqui vai o detalhe. O ambiente dentro da caverna chega a 60 graus Celsius e 90% de umidade, o que significa que um ser humano só consegue ficar lá dentro por alguns minutos antes de desmaiar. É lindo, mas também mortal. A natureza criando sua própria galeria de arte, inacessível para quase todo mundo. 10. A Serpente do Oceano, França. Em Saint-Brévin-les-Pins, na França, existe uma visão que parece saída de um pesadelo mitológico. Um esqueleto gigante de uma serpente saindo do mar. Mas calma, não é uma criatura real. É uma escultura colossal chamada Serpent d'Océan, criada pelo artista chinês Wang Yongping. A obra é feita de alumínio e o mais incrível é que ela muda de aparência conforme a maré sobe ou desce. Quando a água está alta, parece que o monstro está emergindo das profundezas. Quando baixa, o esqueleto fica exposto como se tivesse sido deixado pela própria terra. É assustador e fascinante ao mesmo tempo. E convenhamos, seria um ótimo cenário para um filme de aventura. 11. A Calçada dos Gigantes, Irlanda do Norte. Agora, imagina uma praia feita de pedras perfeitamente hexagonais, tão simétricas que parecem cortadas à mão. Esse é o cenário da Calçada dos Gigantes, na Irlanda do Norte. São cerca de 40 mil colunas de basalto, formadas por erupções vulcânicas há mais de 60 milhões de anos. Mas o formato é tão perfeito que por muito tempo as pessoas acreditaram que tinha sido obra de gigantes. A lenda local diz que um guerreiro gigante construiu a passagem para desafiar outro gigante da Escócia. E o nome pegou. Até hoje, o lugar é conhecido como o Caminho dos Gigantes. Vendo de perto, é fácil entender por quê. Parece realmente uma estrada antiga feita por mãos sobre-humanas. 12. Salar de Uyuni, Bolívia. Agora a gente chega num dos lugares mais surreais e belos do mundo. O Salar de Uyuni, na Bolívia, é o maior deserto de sal do planeta. Mas o que o torna único é o que acontece quando chove. A fina camada de água que cobre o sal transforma o chão em um espelho perfeito, refletindo o céu e criando a sensação de que você está andando entre as nuvens. É como se o céu e a terra se encontrassem em um só lugar. Durante o dia, o reflexo é tão nítido que confunde os olhos. E à noite, o deserto se transforma em um espelho de estrelas. Não é à toa que muitos chamam Uyuni de o portal entre mundos. 13. Monte Roraima, Brasil, Venezuela e Guiana. E agora, um pedacinho de outro mundo, bem aqui na América do Sul. O Monte Roraima é uma montanha gigantesca com o topo totalmente plano, cercado por penhascos verticais e coberto por uma névoa constante. Ela fica entre o Brasil, a Venezuela e a Guiana, e é uma das formações geológicas mais antigas da Terra, com cerca de 2 bilhões de anos. O lugar é tão misterioso que inspirou o filme Up, Altas Aventuras. E olhando de longe, dá para entender o porquê. Parece literalmente uma ilha flutuando no céu. Reza a lenda que o monte é o lar dos deuses e que quem sobe até o topo nunca volta igual. 14. As Pedras Equilibradas de Brimham Rocks, Inglaterra. Agora me explica isso. Pedras gigantescas, empilhadas umas sobre as outras, em posições que desafiam completamente a gravidade. Essas são as Brimham Rocks, localizadas no norte da Inglaterra. Algumas dessas formações parecem esculturas de animais. Outras lembram torres feitas à mão. Mas tudo é obra da natureza, resultado de milhões de anos de erosão, pelo vento e pela chuva. É quase impossível acreditar que essas pedras estão ali, equilibradas, sem nenhum truque humano. É aquele tipo de lugar que faz a gente pensar. A natureza é a maior artista de todas. 15. O Parque Nacional de Yellowstone, Estados Unidos. Agora vamos para um dos lugares mais poderosos e perigosos do planeta. O Parque Nacional de Yellowstone, nos Estados Unidos, abriga um supervulcão ativo. Mas calma, ele está adormecido. O que o torna tão especial são os geysers, fontes termais e piscinas de cores vibrantes que parecem portais mágicos. O mais famoso é o Grand Prismatic Spring, uma lagoa enorme com tons de azul, verde e laranja tão intensos que parecem irreais. A coloração vem de bactérias que vivem em diferentes temperaturas. E juntas, elas pintam o chão como uma paleta viva. Mas aqui vai o detalhe. Se o supervulcão de Yellowstone entrasse em erupção,
ele poderia afetar o clima de todo o planeta. Sim, é bonito, mas também lembra o quanto somos pequenos diante da força da Terra. 16. A caverna Waitomo Glowworm, Nova Zelândia. E para encerrar nossa jornada com chave de ouro, ou melhor, de luz, a gente vai para Nova Zelândia, onde existe uma caverna que parece o céu estrelado, dentro da Terra. Essa é a Waitomo Glowworm Cave, lar de milhares de vermes luminosos que vivem pendurados no teto e emitem uma luz azulada encantadora. Quando você entra ali, o silêncio e as luzes criam uma atmosfera mágica. Parece que você está navegando pelo espaço, cercado de estrelas. É um espetáculo natural tão impressionante que se tornou um dos lugares mais visitados do país. E o melhor, nada é artificial. Cada pontinho de luz é um ser vivo. Um lembrete de que até as coisas mais pequenas podem criar algo grandioso. Depois de conhecer tantos lugares inacreditáveis, dá para dizer com certeza: o nosso planeta é muito mais misterioso, poderoso e bonito do que a gente imagina. Não precisa olhar para o espaço para ver coisas de outro mundo. Basta olhar com atenção para a própria Terra. Cada deserto, cada caverna, cada lago e cada montanha conta uma história. Histórias de tempo, de força, de transformação. E se tem uma coisa que esses 16 lugares ensinam, é que o planeta em que vivemos é um verdadeiro milagre cósmico. Então, da próxima vez que alguém disser que já viu de tudo, mostra esse vídeo pra ela, porque a Terra ainda guarda milhões de segredos. E a gente tá só começando a descobrir. Se você curtiu essa viagem, deixa o like, se inscreve e comenta aqui embaixo. Qual desses lugares você gostaria de conhecer pessoalmente? Até a próxima aventura, viajante.